Moçambique. Não funciona nada aqui nesse país. É um escândalo. Miséria. Com o prazer deles, o objetivo deles é fazer sofrer o povo até o extremo. Outros estão a dizer, porque Daniel Chapo, caso vença, né? Foi jornalista, vai facilitar a vida. É mentira, não vai facilitar nada, mano. Esta gente tem uma diretriz partidária, tem uma linha que deve seguir. Não vai facilitar nada. Eu estou a dizer-vos que não vai facilitar nada. E vamos voltar aqui, eu vou-vos relembrar. Ainda vão perseguir jornalistas, ainda vai se mandar bater, ainda vai se mandar matar. Porque é uma linhagem que eles estão a seguir. Alto custo de vida. Portanto, há uma tribo que chama-se a tribo Frelimo. E há uma tribo que é a tribo Povo. E a tribo Povo está constantemente humilhada, subjugada, cuspida e pisada pela tribo Frelimo. É assim como eles dividem o país. Alto índice de desemprego. O país está a resvalar cada vez mais para o precipício. Estão a enterrar o país em todos os aspectos. 50 anos de independência. Um partido que tomou conta do país desde que a independência foi conquistada. Você está há 50 anos à espera de uma mudança e nada foi feito. Apenas houve mentiras a cada eleição. 50 anos que o país está nas mãos dos mesmos. Mas diante daqueles que você depositou a sua confiança, você se viu sendo humilhado. Está mais do que claro que você não é livre nesse país. Você fala a verdade e ela te leva à cova. Você não tem direito de reclamar. Você faz uma marcha e a polícia responde com violência. Mas ela não está aí para proteger o cidadão. Então por que quando o cidadão luta por condições melhores, ele é agredido para que a sua voz seja calada? Por que se você atropelasse alguém da família real, independentemente se ajudasse ou não? Você seria preso, mas se eles atropelarem uns, ninguém, nada acontece. Esse país só regride. Maputo, outrora conhecido como Paris da África Austral, hoje está mal cuidada, lixo, infraestruturas destruídas. Se a cidade capital, a porta de entrada do país, está assim, imagina o resto. Se eles não cuidam nem das infraestruturas que seriam a porta para turismo, por exemplo. Imagina o cuidado que eles têm para contigo. O povo vive na miséria. E a tendência é só piorar. O engraçado é que você está pagando impostos para que as suas condições de vida melhorem e não para que do céu caiam dívidas, das quais você não viu nenhum centavo. Mas as eleições chegaram. Nesse momento, uma corrida insensata está acontecendo. O objetivo? Ver quem conquista mais corações. E vocês já deveriam estar cansados disso. Porque é o mesmo ritual de sempre. Promessas falsas, enganos, falsos sorrisos. Será que desta vez seremos enganados novamente? Moçambique é repleto por uma sociedade de analfabetos e analfabetos funcionais. Ter 12ª classe feita não significa nada nesse país. A qualidade de ensino é horrível. Mas o que você esperaria de alguém que te escraviza? Por que alguém que te quer sob controle iria te dar a chave para a liberdade? Pensa bem, qual incentivo o Estado tem para fornecer educação de qualidade que questione a verdade? Que tipo de população é mais fácil de manipular, enganar, roubar e controlar? Aquela composta por indivíduos com pensamento crítico? Ou talvez aquela formada por imbecis, incapazes de saber em que planeta vivem? Planeta que a gente vive, planeta, qual planeta a gente vive? Moço, não sei não, viu? Na Terra. Hã? Me fala agora em que planeta que fica localizado a Coreia do Norte. Do planeta? Coreia do Norte. Isso. Não a do Sul, em que planeta que fica localizado a Coreia do Norte? Coreia do Norte. Tem uma dica? Uma dica? Tem. Em que planeta que a gente vive? Da Terra. Essa é a dica. Cara, eu sou péssimo nisso. Se o Brasil está assim, aqui em Moçambique a situação é muito pior. Os líderes só precisam te manter pobre, que você se torna grato por qualquer migalha. Como é fácil governar para cuidar dos pobres. O que é muito difícil é cuidar dos ricos, porque os pobres efetivamente exigem pouco e são muito agradecidos com tudo aquilo que a gente faz. E é por isso que eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que foi o meu governo, foi o governo do PT, o governo que mais fez habitação na história desse país para atender as pessoas pobres.
Ele aí diz que está orgulhoso por ter construído 400 casas para os pobres. À primeira vista você pode achar esse ato maravilhoso, que realmente é. Mas ele não fez isso pensando no povo. Ele fez isso para ganhar créditos com eles. Sabe o que o líder de um país faria caso quisesse realmente ajudar? Eu não gosto de nada disso, não, desse processo de estar dando comida, isso não resolve nada. Sabe? Claro que naquele momento em que o indivíduo está morrendo de fome, um prato de comida resolve. Mas a médio prazo isso é tudo uma farsa. O que tem que ser feito é gerar emprego. O que tem que ser feito é investir na empresa. O que tem que ser feito é diminuir tributação. O que tem que ser feito é diminuir taxa de juros. O que tem que ser feito é privilegiar o capital produtivo em detrimento do capital especulativo. Aquele país cobra impostos altos para as empresas, junto com a inflação, que é o ato dos líderes criarem dinheiro de forma desenfreada. Acaba sufocando os empresários que acabam quebrando e mais pessoas perdem emprego. Desestimulam novos empreendedores, que são quem gerariam mais empregos para a população. E as empresas que ainda estão funcionando acabam dividindo com o consumidor os impostos cobrados pelos líderes, elevando muito o preço das coisas. Então eu te pergunto, ele realmente está se importando com o bem-estar da população? Mas no meio desses gananciosos, surge ele. Venâncio Mondlane, um homem que mexeu com o povo, e quando um homem que não tem vínculo nenhum com esses que só querem encher os próprios bolsos, um homem que está indo contra o sistema. Eu por isso que nunca aceitei nenhuma benesse, nenhum aliciamento, que foram tantos que eu já tive na minha vida. Nunca aceitei um único centavo, nunca aceitei um único cargo para desistir de fazer as grandes batalhas em favor do povo. Um homem que o seu maior prazer é lutar pelo seu país. O meu maior prazer que eu tenho, que eu encontro em mim, é ver alguém que era inútil a se tornar útil. Útil, queria dizer. Ganha tanta relevância. Ele se torna uma ameaça. Ele já se tornou numa ameaça. E os líderes não vão permitir que alguém assim tome conta desse país. Eles têm o poder de fazer o que eles quiserem. Mas será que você se deixará enganar de novo? Então eu estou dizendo que ele é o salvador desse país? Claro que não. Eu vejo muitas pessoas por aí colocando ele num pedestal, pessoas que saem xingando quando alguém fala mal dele. Eu preciso que você tenha inteligência emocional. Você deve controlar as suas emoções. Você não deve procurar um bezerro de ouro para idolatrar. Saiba que as pessoas mudam, as pessoas mentem para conseguir os seus objetivos. Quantos que já nos prometeram o paraíso, mas porque parece que ainda estamos no inferno? Mas eu admito que as falas dele me conquistaram. Vocês já escutaram as propostas de governo desse cara? Para mim está claro que ele realmente tem o desejo de governar em prol do povo. Então eu te pergunto novamente, você realmente irá se deixar enganar novamente? Mas ele pode não ser o Salvador, sim. Mas e se ele for? E se você estiver crucificando o Salvador e escolhendo o bandido? Brasil é um país que hoje está indo no fundo do poço, mas que anos atrás eles tiveram a chance de escolher um grande homem, um homem visionário, um homem íntegro, que provavelmente teria transformado o país em um de primeiro mundo. Mas o povo... Enéas Carneiro, um homem que nasceu na pobreza, com um pai barbeiro. Aos 9 anos perdeu o pai e foi obrigado a trabalhar para que ele e a mãe não morressem de fome, sendo obrigado a estudar à noite. Ele foi um gênio, que ficava em primeiro lugar em tudo o que fazia. Resumindo a história, ele acabou se formando em cardiologia e se tornou referência no assunto. Mas quando ele olhava para trás... Então, de origem humilde, claro que eu tinha preocupação. Eu percebia o estado de verdadeira miséria em que vive metade ou mais da população do nosso país. Sempre tive essa preocupação. Mas eu sempre acreditei que isso era um problema deles, dos políticos, entende? Eu sempre me preocupei com o conhecimento, com estudar, entende? Sempre foi a tônica da minha vida, estudar para aprender, para conhecer o mundo que me cerca, para conhecer a mim mesmo, entende? Isso eu fiz durante toda a vida. E com meio século de existência, eu não aguentei mais, entendeu? Ver tanta iniquidade, tanta patifaria, tanta hipocrisia, tanta mentira ser destilada diariamente através dos canais de comunicação, entendeu? Eu não aguentei mais, simplesmente, eu não suporto mais, quando eu olho para o meu país que é meu, que é dos meus filhos e de vocês, e vejo o processo educacional estar estiolado
Eu vejo hoje uma pessoa, um cidadão qualquer não sabe escrever, pensa que sabe, que não há ninguém que lhe mostra que não sabe. Eu vejo autoridades falarem na televisão e cometerem erros imperdoáveis de português, entende? E tudo mais, o processo de educação, o sentido de civismo, as condições mínimas de vida de um cidadão não existem mais no país. E isso entristece muito. Então, com 50 anos de idade, ele se revolta. Ele, como qualquer cidadão, confiou o país nas mãos dos líderes que nada fizeram em prol do mais necessitados. E como diz o ditado, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Eu não gosto do modo como isso está sendo feito. E não acredito que nenhum desses senhores vai fazer nada. Eu estou esperando há 50 anos. E nada foi feito. 50 anos. Pelo contrário, o processo de educação no país é exponencial e assintoticamente tendente a zero. É uma curva que tende a tocar o eixo do X. A situação da educação no país é calamitosa. É terrível. Ele era um homem realizado. Um homem que saiu de baixo e realizou os seus sonhos. Mas quando ele chegou ao topo, ele foi tomado por uma sensação de angústia. Ele não conseguiu ter paz, vendo a situação do país. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A ordem internacional é eliminar a qualquer custo quem quer libertar a nação. Por isso eles fazem qualquer coisa para que eu não chegue ao poder. Eles sabem exatamente o que eu vou fazer. Acabarei com a fome e o desemprego que eles mesmos provocam. O povo escolhia dirigentes, não tinham nem a vontade e nem o preparo para dirigir o país. A classe política é constituída, em sua maioria, de indivíduos que são semi-analfabetos. Mas não há exceções? São os completamente analfabetos. Né? Se eu ganho uma revolução de ideias, nada de revolução sangrenta, revolução de ideias no país, muda tudo. Muda a educação, muda tudo. Se eu perco, continua tudo como está, esteja certo. Mesmo sem Se qualquer um desses senhores ganhar a eleição, vai ficar tudo como está. Uma mudança aqui, uma questiúncula, quer dizer, questão pequena, resolvida com lá, mas vai ficar tudo como está. Exponencial e assintoticamente, o eixo dos Y vai piorando. Entende? A dívida externa vai paralisar o Estado e depois ela aumenta de novo. A dívida interna vai crescendo. Os bolsões de pobreza vão aumentando. E dependendo se quem chega ao poder é do grupo da direita extrema, reacionária, elitista, ou do grupo da esquerda, desordeira, baderneira, dependendo de qual dos dois grupos chega ao poder, nós teremos talvez um incêndio no país. É assim que eu vejo. Dependendo de qual dos dois. Então, honestamente, eu entrei no processo por isso, senhora. Porque eu, como um cidadão, como os senhores são e quem está ouvindo, eu não aguentava mais isso. E adivinha quem o povo escolheu? Os mesmos patifes continuam se revezando pelo poder num infinito teatro das tesouras. Os valores cristãos estão sendo cada dia mais deturpados. Pode chamar aqui esse dançarino? Pega, Facão, pega! Chama, Facão, chama! Que isso, Facão, calma! A linguagem está pouco a pouco sendo destruída. Fala-se muito mal no Brasil. E escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o catange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Eu sou uma psicóloga e clínica, que além de ser uma boiceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. E é isso, tamo juntos, aguardo todos vocês lá. Se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. A população acredita cegamente no que a mídia diz, perpetuando na nação o pior tipo de escravidão, aquela em que o escravo nem mesmo desconfia que está sendo escravizado. E eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui. Nós preferimos continuar acorrentados do que lutar para nos libertarmos. O povo não consegue ver nada. As pessoas aceitam tudo. As pessoas acham normal o fato da TMCell ser a única operadora que tem as melhores ofertas. Vocês acham mesmo que as outras estão dando esses serviços ruins por desejo próprio? Vamos despertar, manos. Digamos que aconteça aqui igual aconteceu na Venezuela, que os resultados beneficiaram aquele que o povo não queria.
Você vai lutar ou vai aceitar? O país precisa de uma mudança. Milhões de braços unidos em um só propósito. Minha pátria amada, seria impossível um tirano nos escravizar. E nem vem aqui dizer que eles estão fazendo o melhor que podem para mudar o país, porque eles não estão. Quem fez algo para mudar um país foi o Bukele, o presidente de El Salvador, que transformou El Salvador, do país mais perigoso do mundo, para um dos países mais seguros do mundo. Um homem que, quando assumiu o poder e prendeu 1% da população, mais de 70 mil criminosos. O país era um ninho de corruptos, mas desde que ele assumiu, você anda na rua e vê a polícia trabalhando. Pasmem, a população é em sua maioria pobre, e mesmo assim você pode andar com seu celular de 200 mil meticais sem preocupações. Agora filosofe comigo, se os bandidos, as gangues, os traficantes estão presos, significa que ninguém vai ter acesso a drogas. Não terão mais jovens sendo introduzidos no mundo do crime. Agora eles só têm que lutar para acabar com a pobreza. Mano, todo ser vivo responde a estímulos. Se você nascer numa família cristã fervorosa, aquela que realmente tem amor por Deus, você também se torna um. Se você nascer numa família totalmente disfuncional, que usa substâncias ilícitas, você também será disfuncional e muito provavelmente usará as substâncias. Se você tem um irmão inteligente que se dedicou aos estudos, se formou e agora está perambulando por aí por falta de emprego, se os seus pais falam que estudar não dá futuro, e a prova disso é o seu irmão, que era um gênio, que agora está aí trabalhando com cimento. Qual é o estímulo dado a esse povo? Se você vai atrás de emprego e você é obrigado a pagar, qual é o estímulo dado a essa população? Por que você acha que Japão é um país onde, se você estiver andando na rua mais perigosa, é mais fácil morrer de infarto do que por alguém? Porque lá há estímulo para estudar, se dedicar, você consegue um emprego muito bem remunerado para o resto da sua vida. Se Moçambique tiver no poder alguém que acabe com a corrupção, se ele criar condições para que empresas de fora vejam vantagens em entrar no país, se ele criar condições que empreendedores nacionais abram os seus negócios, se ele baixar impostos, se ele resolver o assunto seguro e claro, se ele fizer uma reforma na educação, acabou. O país vai para frente. Moçambique precisa de um visionário que tenha a capacidade e desejo de governar o país. Tiremos do poder aqueles que vendem o país. Minério não é um bem renovável. E os nossos minérios do subsolo são mandados para o exterior de há muito, né? Como se fossem bens renováveis. Eles resultam, veja o senhor, de um processo geológico numa escala de tempo que é muito superior à de uma vida humana. Então, enquanto os Estados Unidos detêm suas reservas estratégicas, nós exportamos como se fossem bananas as nossas riquezas, das quais o nosso pobre povo não tem nem noção, não tem nem ideia de que existem. Lembrem-se, eu não sou o dono da verdade. Peguem tudo o que eu disse e tirem as vossas conclusões. Está escrito na Bíblia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu sou só um mero escravo que de 2 dígitos. E esse é o seu chamado para o despertar. Esse é o canal que luta para que você seja desperto. Se inscreva e deixa o like meu. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo.
Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa a diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso.